Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast número 436. Eu sou o Rodrigo Bibo e a ilusão da pornografia, cedo ou tarde, vai abalar a sua vida real. Meus amigos e minhas amigas, estamos aqui neste podcast para falar desse tema que é brabo, esse tema que tem consumido a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo, inclusive cristãos. E para fazer esse podcast, eu tenho a honra de receber o Miguel Doni, da página no Instagram O Mal Que Eu Não Quero, que trata exclusivamente deste problema da pornografia, e o pastor David Ricker, que no seu perfil pessoal no Instagram também aborda bastante a questão da pornografia e da sexualidade de forma geral. Este podcast ele foi transmitido em forma de live lá no nosso canal do Bibotalk e agora preparado para ser um podcast para você que só consome aqui esta mídia. Tá um papo sensacional, essencial. Gente, na moral, ouça, veja todas as dicas que a gente tá dando aqui, vejam a gravidade deste problema. É aquele podcast para você passar para as pessoas. É um mal real que está aqui no nosso meio e a gente precisa falar sobre isso, tá bom? Mas antes, os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, tenho 3 recadinhos bem importantes para dar para você. A primeira é que este podcast, ele está aqui para promover o livro Mais Que Uma Batalha, do Joe Rigney, tá bom? Lançamento da Thomas Nelson Brasil. Segundo, se você curte essa parada de aconselhar as pessoas, de trocar uma ideia, sabe? Tem capelania e aconselhamento na Fabapar, uma pós-graduação lato sensu para aprimorar os seus conhecimentos. Na verdade, eu tô citando aqui a capelania e o aconselhamento, mas tem também estudos analíticos do Pentateuco, gestão de conflitos, hermenêutica das parábolas do Novo Testamento, teologia do Novo Testamento aplicada, teologia e interpretação bíblica, teologia sistemática contextualizada. Olha só, gente, 100% online, reconhecido pelo MEC, ok? E as turmas abrem todos os meses e você pode escolher entre os cursos de especialização nas áreas. Além disso, a Fabapar conta com um corpo docente altamente qualificado, inclusive eu já estudei lá, eu fiz o meu mestrado lá, então conheço a maioria dos professores e atesto gente de qualidade. Então assim, a galera tá preparada para ensinar o melhor do conhecimento teológico aplicado à prática ministerial e acadêmica. Uma característica da Fabapar é justamente o chão da igreja, preparar os obreiros e obreiras para o chão da igreja. Então assim, tem uma tutoria especializada, e isso vai te ajudar pra caramba, entendeu? Vai te ajudar a entender melhor os conteúdos. Enfim, gente, tutoria é um diferencial, beleza? Tutoria é um diferencial. Então assim, você tem acesso à Fabapar, você tem acesso à tutoria. E olha só, os ouvintes do podcast do Bibotalk que usarem a palavra Bibotalk, ou seja, o cupom Bibotalk, terá um desconto de 30% em qualquer das pós-graduações, tá? Ou seja, você tem que usar a palavra-chave Bibotalk, tudo maiúsculo, tá? Usa aí a palavra Bibotalk, usa a caixa alta e você vai ter 30% de desconto em qualquer pós-graduação. Galera, 30% de desconto em qualquer pós-graduação, tá? Ou seja, lato sensu, reconhecido pelo MEC, 100% online. Aproveita e vai fazer uma pós-graduação. Sério, gente, vai lá. Você gostou de alguns temas? Vou repetir aqui. Qual foi os temas mesmo que ele falou? Tem capelania e aconselhamento, estudos analíticos do Pentateuco, gestão de conflitos, hermenêutica das parábolas do Novo Testamento, teologia do Novo Testamento aplicada, teologia e interpretação bíblica e teologia sistemática contextualizada, tá bom? O link para você conhecer o site da Fabapar, bem como o cupom, estão aqui na descrição deste BTcast. E galera, outra coisa também, este livro, ele está em parceria com o The Pilgrim, que é um app para audiolivros e e-books. E se você quer desconto nos primeiros 3 meses para adquirir o The Pilgrim, 50% off para você adquirir o acesso a esse app que tem muitos audiolivros, e-books, enfim, gente, tem coisas preciosas lá. Inclusive o meu livro, O Deus que Destrói Sonhos, vai sair também como audiobook lá no The Pilgrim. Se você quer 50% de desconto nos primeiros 3 meses, você pode usar aí o link que está aqui na descrição deste podcast, beleza? Bi, mas eu preciso fazer um plano anual? Não, você pode fazer um mês só se você quiser e você vai ter 50% de desconto, tá bom? Deus abençoe todos vocês, bora pra esse papo que ele é urgente.
Miguel, fala um pouquinho do teu ministério, então. Pô, que show. Obrigado, Bibo. Pra falar a verdade, é a realização de um sonho estar aqui conversando contigo num podcast do Bibotalk. Ó, tá que isso. É nóis. Não, porque eu sou ouvinte já há bastante tempo. Acho que foi em 2016, quando começou esse trabalho do Ministério Mal Que Eu Não Quero, que eu tava pensando, poxa, como é que eu posso, né, alcançar mais pessoas, ajudar mais pessoas por meio da internet, porque esse trabalho começou de uma maneira um pouco mais presencial, né, realizando palestras, aconselhamento, e aí depois nessa ideia de poder alcançar mais pessoas por meio da internet, uma grande amiga me falou, você não conhece o Bibotal, né, o pessoal que faz podcast e tal, por que você não entra em contato com eles? Olha aí. E aí eu te conheci, e aí comecei a escutar, e eu acho que eu mandei um e-mail ou outro, assim, mas eu imagino pode ter passado batido, provavelmente. Imagino, o tanto de e-mail que você deve receber. Mas que legal, cara. Então você já tá há 6 anos aí na estrada, basicamente, tratando desse tema da pornografia e por aí vai. Exatamente, desde 2016. Então a gente tá atualmente ali mais presente no Instagram, né, no @malqueunonquero, praticamente todos os dias, mas por trás disso tem um trabalho bastante intenso, né, onde a gente tem grupos de aconselhamento online, né, que é por meio de um curso, a gente tem livro, tem palestra, então a gente tem bastante coisa que já foi sendo feita ao longo desses 6 últimos anos aí, e com esse intuito, né, de ajudar especialmente os cristãos nessa luta, né. Legal. Você falou do David, né, que é teólogo, eu tive o prazer de fazer teologia também, a oportunidade de fazer, né. Legal, cara, quando eu fiz o trabalho de conclusão de curso, foi justamente sobre essa temática, né. O meu também. Foi o que... legal. Muito bom. David, fala um pouquinho pra nós quem é você e como é que você se envolveu com esse tema da sexualidade humana e, consequentemente, da pornografia, por gentileza. Maravilha. Eu sou David Hayek, eu trabalho junto com a minha esposa há mais ou menos 16 anos na área de sexualidade. Nosso objetivo tem sido capacitação da igreja para lidar com os desafios contemporâneos da sexualidade. E aí a gente tem várias questões pertinentes, num universo muito amplo, que vai desde educação sexual infantil até vícios e comportamentos como pornografia, passando por questões de identidade, gênero, homoafetividade, bissexualidade, relacionamentos interpessoais. Então é uma gama bastante ampla de assuntos que a gente entende que a igreja precisa se preparar melhor a partir do evangelho. Então a gente cuida dessa interface entre o evangelho, a teologia cristã bíblica e a sexualidade humana nos seus diversos encontros. E pornografia certamente é uma das grandes demandas dos nossos dias. Sim, certamente é uma grande demanda. Bem, gente, algumas questões básicas. O porquê, eu vou começar com a pergunta mais óbvia, mas ela é óbvia, mas ela é necessária pra gente começar esse nosso papo, do porquê a pornografia é um problema. E por que é uma pergunta óbvia? Primeiro que assim, na moralidade cristã a gente entende por que ela é um problema, mas eu queria que vocês começassem a responder não a partir da sexualidade ou da perspectiva cristã. Eu queria que vocês respondessem a partir de outra perspectiva que não a cristã. E por que eu quero isso? Porque dentro da moralidade cristã, ok, isso já é meio que senso comum, as pessoas sabem que é errado, fazem, mas sabem que é errado. Agora é muito comum ali fora, como se a gente vivesse numa bolha. Ok, a gente vive numa bolha, mas é muito comum na sociedade o tratamento da pornografia como algo tranquilo. Eu já ouvi podcast sobre pornografia que os caras estavam falando de pornografia como se eles estivessem falando, sei lá, de uma série da Disney, de uma série da Marvel. Cara, é normal, todo mundo consome e é super tranquilo e tal. Mas eu queria que vocês, né, que são experientes, estudam isso, lidam com pessoas que são viciadas em pornografia, por que a pornografia é um problema? E eu queria que vocês me respondessem não a partir da perspectiva religiosa. A gente deixa ela para daqui a pouco. Eu penso que a pornografia ela provoca uma objetificação muito ruim, né, no ser humano. Ela despessoaliza, quer dizer, ela vai tratar as pessoas como coisa, vai perder o status de pessoa. Isso faz mal para qualquer pessoa, em qualquer tradição moral religiosa. Ela acaba educando a maneira como nós percebemos o outro. Eu acho que esse é o principal problema da pornografia. E, inclusive, antigamente, décadas atrás, era mesmo uma coisa mais dos considerados moralistas, quem falava contra a pornografia. Hoje, a coisa já mudou um pouco, existem, inclusive, movimentos sociais que são bastante permissivos em outras áreas, que já criticam o uso de pornografia. Tem autores, tem livros que criticam o uso de pornografia por um viés que não tem nada a ver com o cristianismo. Isso já existe exatamente por esse lugar que o outro acaba ocupando dentro disso que é uma fabricação de uma intimidade artificial que usa o sexo de uma maneira despersonalizada. Claro, existem outras questões, mas acho que esse é o centro de como a gente vai educar o olhar para o outro, para o relacionamento e
como o amor fica de fora disso, como a profundidade, a intimidade artificializada, e além disso a coisa do vício, né? A coisa da perda do controle, a perda do domínio, que não aflige apenas quem é cristão, né? Você perder o controle sobre algo e começar a afetar a sua vida social, sua vida relacional e convicções, porque a pornografia vai te levando cada vez a novos lugares, né? E isso afeta por causa da questão de ser uma compulsão. Ok, David, antes do Miguel trazer os 2 centavos dele, mas assim, David, quando você fala de a pornografia, ela faz a gente enxergar as pessoas como objeto, inclusive até no seu perfil, você fez uma série de postagens. Agora, eu posso confundir os perfis aqui, tá, gente? Como os 2 acabam tratando o mesmo tema, e eu sigo os 2 e acompanho bem o trabalho dos 2, mas eu acho que foi pela questão do design, acho que foi o David. Que a questão, como é que você enxerga isso? Acho que era um pedaço de pão ou de queijo, aí você sobrepõe um pedaço, sei lá, um prato, você sobrepõe a uma mulher, né? Isso é uma coisa, isso é uma pessoa. Quando você consome pornografia, você mistura as duas coisas. Mas isso já é um pensamento bem elaborado, né, David? Tipo, essa ideia de você considerar o outro e tal. Porque na sociedade que a gente vive, é muito comum, inclusive, o aumento de consumo da pornografia pelas próprias mulheres, o sexo fácil e tal. É como se a pornografia fosse, assim, só mais uma extensão do que a gente meio que já vê no mundo real e tal. A galera o sexo tá mais permissivo, a galera tá transando com mais facilidades e tal. Ainda que algumas pesquisas apontem que os jovens estão transando menos, né? Enfim. Não, você tem razão. A pornografia, ela reflete essa cultura. Só que ela também é uma coisa que se retroalimenta. Se você pesquisar um pouco a história da mídia pornô, ela vai ser uma das impulsionadoras, inclusive, da internet. Logo no início da internet. Então, se você pensar hoje o que existe na internet, no mundo, que tem mais, são 2 coisas: site de relacionamento, que é mídia social, e pornô. Essas 2 coisas prevalecem na internet, que é busca por relacionamento e busca por intimidade de uma maneira completamente artificializada. Então, a pornografia, ela não é, eu não quero dizer que ela causa a objetificação, no sentido assim, de toda objetificação ser fruto da pornografia. Ela reforça, ela reflete e reforça. Eu acho que é uma dinâmica da cultura, que você tem toda a razão, que já vem objetificando, tirando todo o sentido profundo do sexo. Isso é uma coisa antiga, né? Não tem mais deslumbramento, não tem mais compromisso. O ser humano, o sexo é uma troca de fluido qualquer, que não tem repercussão nenhuma. Então isso é muito antigo. A pornografia se alimenta disto e a pornografia retroalimenta isso, né? Numa dinâmica de vai e vem. Entendi. E aí, Miguel? Cara, essa questão da objetificação é muito interessante, né, que o David trouxe pra gente, porque tem pesquisas que mostram o seguinte: tem um experimento que foi feito, os cientistas fizeram uma análise da atividade cerebral de pessoas quando elas eram expostas a algumas cartas, alguns pares de imagens. Então eles fizeram um experimento com pessoas que foram sendo expostas a pares de imagens que tinham figuras de objetos, como por exemplo ferramentas, um martelo, uma furadeira, e aí era uma determinada área do cérebro que era ativada quando a pessoa via aquele objeto, que é a área de uso, de funcionalidade das coisas. E uma outra região do cérebro que é ativada quando a gente olha para um ser humano, né, que é a área de relacionamento. Então, um experimento que foi muito interessante, que eles verificaram que as pessoas que mais consomem pornografia, quando elas são expostas a imagens de partes do corpo, elas têm a parte das ferramentas, a parte funcional ativada e não a parte relacional. Então você veja que o consumo de pornografia faz com que literalmente a pessoa passe a tratar outras pessoas como objetos, né? E esse é um dos aspectos realmente muito duros, né? Só que tem algo que você falou, Bibo, que eu acho bem interessante, que enquanto existem evidências científicas que mostram pra gente os problemas da pornografia, por outro lado, a nossa sociedade como um todo não parece olhando muito esses problemas, né? Tanto que tem um dado bem interessante de uma pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos, que é o relatório The Porn Phenomenon, que eles verificaram que para os jovens, especialmente os jovens adultos, ver pornografia não é tão prejudicial quanto outras atitudes, como, por exemplo, deixar de reciclar. Então as pessoas, a sociedade em geral acha pior
melhor você deixar de reciclar do que você ver pornografia. Então a gente tá realmente numa sociedade que não vê tantos problemas, né? Só que aí a gente vai olhar que os níveis de problemas são muito profundos. Desde que o David trouxe pra gente da objetificação, a gente vai olhar para problemas para quem está lá atrás das telas, né? Toda uma outra temática que a gente pode se aprofundar e ver a exploração sexual que acontece com quem faz parte dessa indústria. Muitas vezes exploração sexual de crianças e adolescentes, né? E também os impactos para quem consome esse tipo de conteúdo mesmo, né? Eu acho que é bacana nós trazermos esses dados aí, Miguel. Acho que você levantou umas bolas interessantes. Os problemas da pornografia, então. Então, acho que o primeiro é um vício. Por que eu posso dizer que a pornografia é um vício? Quais são os índices? Quais são os elementos? As características? Por que a pornografia, ela não é só um videozinho que a gente consome no celular, no computador e por aí vai. Aliás, esse é um parênteses, né? Gente, o problema da sexualidade, ele não é novo, né? Isso acho que não é novidade para ninguém. A Bíblia já tem restrições, a Bíblia já fala de uma moralidade sexual, a Bíblia fala da porneia, né? Enfim, do sexo fora do seu lugar e desregrado e por aí vai. Mas nós vivemos tempos e hoje, né? Imagina você, até o livro esse livro que a gente tá falando, O Mais Que Uma Batalha, ele fala, você tem um bordel na mão, na palma da sua mão, né? Eu lembro quando eu tive meu primeiro contato com pornografia, enfim, cara, era a revista, e depois da revista foi os GIFs, e depois foi a Bandeirantes, né? Depois da meia-noite. Mano, era tudo mais difícil. E a gente consumia, a gente dava um jeito. E isso vai nos marcando, enfim. E hoje em dia, tá no celular, tá no grupo do WhatsApp, tá nos grupos do Telegram, tá no Twitter. No Twitter a pornografia é liberada. Então, assim, quais são os danos? Quais são por que isso é um vício? Por que eu posso dizer que a pornografia é um vício e o que esse vício causa em mim, que sou consumidor? Cara, quando uma pessoa tem contato com uma imagem explícita ou não tão explícita assim, porque você mencionou, né, de que, poxa, os sites pornográficos estão por tudo que é lugar, tá no Twitter, cada vez mais explícito, mas tem muitas pessoas para quem as imagens sensuais, os conteúdos sensuais, algumas dancinhas que acontecem por aí nas redes sociais, já geram uma excitação sexual, tal como a própria pornografia explícita, né? Então, realmente, ela tem se tornado cada vez mais sutil, alcançado a gente de formas diferentes e gerado esse vício, né? O vício, ele vai vir especialmente por causa do efeito que a pornografia causa no nosso cérebro, né? Porque, de novo, trazendo aqui para essas evidências científicas, isso que é muito legal, a gente vê que não é só uma questão pra gente que quer falar com cristãos, mas também com pessoas de fora da igreja, né? Não é só uma questão de moralismo, não é só porque nós temos um Deus que diz que é pecado, né? Mas existem evidências. Exato, por isso que eu quis começar com elas, né? Depois a gente vai entrar no campo religioso, teológico, mas eu quis começar para dizer que isso aqui não é um papo de crente, moralista e tal, não. Existem evidências científicas e tal, e elas estão aí, e nem sempre são produzidas por cristãos, mas a própria ciência tem detectado isso. Perfeito, e o impacto que ela traz pro nosso cérebro é muito profundo mesmo. E é aí que tá, né? A graça de Deus nos abençoou com prazer. Deus criou o prazer, né? Deus criou o nosso sistema de recompensas no nosso cérebro, para que quando a gente seja exposto a algo estimulante, a um filme legal, a uma paisagem bonita, a uma relação, né, de conversa com alguém, a gente tenha prazer. Só que a pornografia, ela é responsável por trazer uma espécie de bomba de prazer. Então ela altera totalmente os níveis daquilo que a gente estava preparado para receber como prazer, né? A gente vai olhar para algum tempo atrás, quando não existia toda essa pornografia disponível, o máximo que uma pessoa ia ter de contato com imagem de alguém nu seria com a sua esposa, com o seu marido, né? Trazendo um pouco mais para perto da gente aqui seria nas revistas, né? Agora, hoje em dia, uma pessoa pode, em um dia só, ver milhares de pessoas nuas, cenas de sexo. Então, o nosso cérebro, ele não tá preparado biologicamente para ter essa bomba de prazer. E aí acontece o vício, porque por a gente receber essa bomba de prazer, vão sendo cravados como se fossem uns caminhos neurais no nosso cérebro, que fazem com que o nosso cérebro entenda que, poxa, para eu ter todo aquele prazer ali, eu preciso recorrer àquela fonte. Então, é a pornografia. E aí, diante disso, vai se formando o vício. Depois, Miguel, eu quero que você... Eu não sei se é o Miguel ou o David, mas vocês têm um dado que é curioso, ele é triste e curioso, que fala que o tanto de vídeos
upados em sites pornográficos, ou não sei se é só no Pornhub, que acho que é o maior site pornográfico do mundo. Tem tanto vídeo upado lá que a gente não daria conta de ver todos eles numa vida, né? Uhum. Em quase 200 anos levaria. Olha o absurdo, cara, o absurdo. Enfim, tá aí. É um fato, é povoado. Na pandemia, esses números, né, ascenderam muito. O consumo de pornografia foi lá em cima com a pandemia. Mas tá aí, vamos lá, David, nessa questão aí, bioquímica, da neuroquímica, sei que você tem alguma coisa pra falar sobre isso também. O que a gente precisa entender é que para se configurar como uma compulsão, como um vício, é diferente do conceito de pecado, né? E por isso que a gente fala de vício de um jeito e pecado, porque nem todo pecado, toda hora é exatamente um vício, né? Chocolatinho, por exemplo, aqui, pra quem tá vendo a live, é um viciozinho. É isso aí. Faz mal pro meu corpo, eu sei. Eu vou largar o açúcar. Pronto, larguei isso. Vai, continua, David. Então, o vício é quando há algum prejuízo na vida relacional, na vida emocional e física. Então, a pessoa começa a perceber, um não cristão, por exemplo, só vai buscar ajuda se ele começar a perceber, caramba, eu estou no nível de uso que o meu trabalho está sendo afetado. Eu já conversei com gente que não conseguia mais estudar. Ele ia estudar no computador, distraía 1 minuto, ele já estava vendo vídeo pornô e passava o dia inteiro, a madrugada inteira. Então a pessoa vai perdendo o controle, que é um sintoma do vício, e aquilo vai começar a afetar o sono, ela vai começar a afetar as relações, ela começa a ferir a esposa, ela sabe que não é bom, que alguém pediu para não fazer, mas ela não consegue simplesmente parar, né? E ela vai começar a afetar emocionalmente, porque, como o Miguel falou, essa bomba de prazer tem uma função na vida da pessoa: acalmá-la, consolá-la, desestressá-la. Então ela está vinculando o seu estado emocional ao consumo de uma droga. Funciona muito como uma droga. E a coisa da tolerância, então ela precisa de um nível cada vez maior para chegar no mesmo lugar. Ela vai sendo guiada pela curiosidade. Como é que será? Como é que é então um sexo, um pornô homo, um pornô bi, um pornô com animal, um pornô com outras coisas, porque eu preciso dessas doses diferentes para chegar no mesmo nível de excitação. Então você tem efeitos, portanto, relacionais, efeitos emocionais, que é o atrelamento do meu bem-estar emocional a uma determinada parafilia, né? Algo que não é uma relação com pessoas, né? É uma coisa extra, é uma coisa que eu consumo sozinho na internet. E o terceiro é a coisa física que já foi dito. Então, essa coisa da neuroplasticidade. Quer dizer, o nosso cérebro vai sendo transformado, se adaptando a esses níveis e ficando dependente deles. Isso acho que é quase um consenso, né? Que funciona muito como uma droga, a mesma lógica, a coisa do eu não consigo parar, ou essa ideia de eu paro quando eu quiser, mas esse dia nunca chega. Essa incompetência subjetiva para dar o stop naquele ato. Uhum. Tá? O vencido, né? Inclusive a palavra adicto, que é a palavra para viciado, significa aquele que não tem voz. Olha. Adicto. Ele perde a capacidade de se pronunciar. O vício, o preço do vício é a perda da volição. Quer dizer, eu me torno afônico, eu me torno incapaz e sou levado, algemado pelos meus desejos e apetites para onde eles quiserem, porque eu já perdi o controle. Então isso vai gerando uma angústia profunda na pessoa, seja ela cristã ou não, e essa angústia pode levar, inclusive, a coisas muito piores para tentar lidar com isso. Gente, o Instagram de vocês tem o direct lá e com certeza muitos problemas vocês acabam recebendo ali e alguns até vocês acabam aconselhando, enfim, porque são muitos pedidos de ajuda e relatos acerca do que a pornografia tem feito na cabeça e na mente dessa galera. Eu queria que cada um de vocês selecionasse o que na opinião de vocês foi um caso assim extremo do que o vício fez na vida da pessoa. Eu tô jogando essa aqui sem a gente ter combinado, porque se no meu Instagram, que não tem essa temática, eu já recebi histórias de pessoas assim com
problemas na pornografia, eu imagino que no de vocês, que é direcionado a esse, o do Miguel, ele é bem mesmo sobre a questão da pornografia, o do David já tem uma conotação da sexualidade um pouco mais ampla, né? Ainda que o do Miguel acaba falando disso também, porque a pornografia tá bem entrelaçada com isso. Mas, gente, vocês entenderam a minha pergunta, né? Um case aí, olha, gente, o vício faz isso com as pessoas. Alguém tem um já? Quem quer começar? Cara, eu posso compartilhar. Essa foi a primeira demanda que surgiu para iniciar esse trabalho, né? Aqui no Ministério Mal que eu não quero. Justamente pessoas entrando em contato para pedir ajuda, né? Porque a gente tem muito o que falar sobre o assunto, mas o objetivo é justamente ajudar as pessoas que estão sofrendo, né? E são pessoas reais que estão ali, que estão, como o David comentou, né? Passando às vezes madrugadas a fio, consumindo esse tipo de conteúdo, perdendo, e aí vão entrar diversos tipos de impactos, né? Perda de produtividade, dificuldade de concentração, mas eu percebo que alguns dos casos mais difíceis, assim, que vieram até mim, tem bastante a ver com relacionamentos, pessoas que estão sofrendo já praticamente à beira de um divórcio, porque não consegue deixar de consumir pornografia, algumas vezes a esposa já está ciente disso, o homem, no caso, já confessou para ela, e ele não consegue parar, mesmo buscando ajuda, tem problemas para a área sexual também, aonde muitas vezes, especialmente o homem, né, vai esperar da parceira um determinado tipo de comportamento que ele viu acontecer lá na pornografia. Então, esse tipo de prejuízo pro relacionamento, ele é bem profundo, né? Tem um caso bem específico, assim, que foi justamente nessa área dos relacionamentos, assim, que chegou a afetar os filhos, né? Então, de certa maneira, o pai não tinha mais contato com os seus filhos durante o momento em que eles eram adolescentes, que eles estavam crescendo, porque ele passou muito tempo no seu escritório lá, consumindo pornografia. Deixava de ir para eventos familiares por causa disso, e depois de que os filhos eram adultos, então, daí uma das filhas descobriu isso, né? E aí teve toda uma reconciliação na família, né? Uma busca de ajudar esse pai, mas a gente vê que realmente são problemas muito profundos que a pornografia causa. Olha aí. Eu ia falar de casamento também, mas eu lembrei de dois fatos. O primeiro, não é exatamente a gravidade, mas foi inusitado. Inclusive, eu também tenho um e-book que é disponibilizado de graça lá no Instagram, nos stories. A gente está aqui para falar do livro da Thomas Nelson. Como meu e-book é de graça... Tá valendo. Então, você chega lá no meu stories e baixa rapidinho. Eu conto a história de uma menina que chegou para mim e falou, olha, ajuda meu noivo porque ele tem um problema com pornografia. Eu falei, ok, de praxe. Aí ele falou assim, mas ele é cego. Caraca! Quando ela disse ele é cego, eu juro que eu meio que dei uma pirada, assim, mas como assim? Para quem é cego, talvez, é natural isso, mas eu nunca tinha imaginado, porque eu imaginava que o meu problema era o olho. Uhum. A gente fala muito, né? O olhar. E, de fato, o olhar é muito importante, mas o cara, ele tinha existe um mercado de áudios, e ele ficava no áudio, viajava nos áudios, estava viciado naquilo, mesmo não enxergando. Isso foi muito diferente, né? Embora o problema dele se assemelhe a qualquer outro. Mas, assim, o mais grave mesmo, e aí a gente pode fazer até um rápido recorte, acho que é até importante esse recorte, foge um pouquinho do assunto principal, mas eu atendi uma pessoa que havia sido presa por pornografia infantil. Olha aí. E é engraçado, porque ele nunca tocou numa criança, ele não produzia vídeo, ele só baixava, entre aspas, né? Baixava e consumia dentro do seu apartamento. Era um cara já de 30 e poucos anos, muito infantilizado, ele tinha vários problemas, depressão, outros problemas psicológicos, e quando ele foi preso pela Polícia Federal, um dia bateu na casa dele do nada, ele nunca imaginou que isso ia acontecer. Olha só. Bateu e levou ele para cadeia, ele pagou uma fiança de R$10 mil, a escrivã era da minha igreja, ela disse para a mãe dele, olha aqui, ó, conversa com esse pastor aqui, o cara foi parar no meu gabinete, não era crente. Caraca. E ele chegou, e eu olhava para ele, a gente batia um papo, e era muito diferente, foi o caso mais doido, mais grave, ele já tinha sido denunciado, então meu problema não era com a denúncia, não era com essa coisa, era coisa de, meu Deus, o que está acontecendo, como é que eu posso ajudar esse cara? E ele falou uma coisa bizarra, ele falou assim, olha, eu comecei a ver pornografia infantil num trabalho no ensino médio, que a professora disse pra gente pesquisar sistema reprodutor, eu não lembro agora o que era. E ele foi fazer... era sobre abuso, sobre violência sexual. Caraca! Olha. Ele foi pesquisar sobre violência sexual, ele nunca tinha visto nada nesse... E não foi na Deep Web.
Não foi essa coisa que a gente fala, Deep Web. Foi na web normal e ele começou desde, se eu não me engano, dos 16 anos até os 30 e poucos, consumindo pornografia infantil. Caraca. Que é crime. Aí não é só pecado, vício, é crime. Entra numa outra categoria, né? Mas veja como a coisa pode nos levar à curiosidade, a coisa nova. Eu chamo dos ídolos das novidades, né? A coisa do, meu Deus, o que é isso? E você vai nessa corrente e pode chegar muito longe mesmo. Aí tem um ponto também que a gente abre aqui, que é a exposição da pornografia. Na minha época, eu já fui exposto, né, a mulheres nuas muito pequeno, né? Porque era eu não tinha uma cultura cristã na minha casa. Eu até costumo falar isso, que a criação da gente, né, você dá aquilo que recebe, né? Então aqui, o que eu vou falar agora, gente, por favor, não fiquem com raiva desse membro da minha família, né? Mas tem um membro da minha família que chegou uma vez lá em casa, na casa dos meus pais, com uma caixa de revista de mulheres nuas. Na minha época a gente falava revista de mulher pelada, era assim que a gente falava. E ela chegou com uma caixa, imagina na época eu devia ter o quê? Eu devia ter 11, 12 anos. E ela chegou com uma caixa. Meu irmão, eu tava diante do paraíso do adolescente. Eu tinha acabado de descobrir algumas coisas e tal, enfim, que o meu corpo fazia. E essa pessoa, esse membro da minha família, chegou com uma caixa de mulheres nuas. E assim, meu pai e minha mãe, ok, não, tudo bem, é homem, é bom que ele veja mulher nua e tal. Só que o motivo pelo qual, aí pra vocês perceberem, o motivo pelo qual essa pessoa levou essa caixa de revistas pra minha casa é que tava prejudicando o casamento dela. Então, olha a mentalidade, velho. Tipo, será que não passou pela cabeça desse membro da minha família que, peraí, você tá com problema no casamento? O meu marido é viciado em revista de mulheres nuas e na época a gente alugava fita, né? Até nas videolocadoras a seção pornográfica era separada e tal. A gente só pegava, olhava um pouquinho da trás da cortina, assim e tal, né? A gente não podia entrar lá, era proibido. Então assim, o meu marido é viciado em filmes pornográficos, eróticos e revistas de mulheres nuas. Eu tô acabando com isso lá em casa antes que meu casamento acabe. Pega aqui, Bibo. Exato. Vocês percebem? Então assim, desde maluco demais. É maluco isso, cara. Mas tu vê que a pessoa não passou pela cabeça da pessoa, eu estou iniciando o Bibo no mundo da pornografia. Não se passou, né? Enfim, as pessoas não têm... Por isso que a gente precisa falar o óbvio constantemente, sabe? Porque, cara, tu imagina, quanto mais cedo a pessoa é exposta a esse tipo de visão sobre o corpo do outro, sobre, então isso é sexo, você cria um ser humano doente, você cria um ser humano com uma visão da sexualidade doentia, né? E isso, cara, e tem relatos, né, de crianças sendo expostas cada vez mais cedo à pornografia, né? Eu conheci um caso, por exemplo, de um cara que o filho dele de 4 anos, já sabendo mexer no seu 4 ou 5, não lembro, acabou pegando o WhatsApp dele, no grupo do futebol lá, rolava vídeo direto, o menino sendo exposto a muito daquilo. Inclusive, foi exposto a pornografia homossexual, e isso deu, né, aquilo chamou mais a atenção do menino, né, por conta até enfim, aí tem uma série de coisas, né, e isso a gente foi descobrir isso com um menino com 12, 13 anos, e ele conta, não, eu vi isso já desde muito cedo, eu vi uma vez no celular do papai, e desde então eu fiquei atrás daquilo, porque daí as crianças cada vez mais cedo têm celular, cara, tem um vídeo, gente, já vou parar de falar, porque agora eu lembrei que eu fiz uma acusação falsa aqui, que eu falei que o pessoal lá de fora normatiza demais isso, né, tem um podcast ele é comediante, Maurício Meirelles, existe esse cara? Maurício Meirelles, né, ele tem um podcast sobre um cara que fala de pornografia, e lá o cara detona, mas não, pornografia faz mal, pornografia vai arrebentar a sua cabeça, vai acabar com o seu casamento. Eu não vi o podcast inteiro, eu não sei se o cara é bom, mas eu fiquei, opa, peraí, tem alguém diferente que não é crente falando que a pornografia realmente faz mal. Tem até autoras feministas também. Isso é ótimo, isso é ótimo. Feministas que são, cara, aquele feminismo que tem várias críticas e tal, a ele mais até feminista. Agora, eu sempre dou uma cutucada nisso, porque essa galera demorou décadas, sabe? Os cristãos falavam contra isso há décadas e eram tratados como moralistas. Exato. E aí, agora descobriram que a objetificação da mulher faz mal. É isso aí. Que vem por outros motivos, né? Exato. Vem na esteira dessa coisa do politicamente correto, vem nessa esteira, é uma outra esteira, uma outra lógica, mas é contra a pornografia. Inclusive tem perfil no Instagram de uma galera assim. Legal, isso é muito bom. Gente, qualquer pessoa falando, né, por mais que tenha algumas bandeiras ideológicas, isso é bom porque ajuda a conscientizar. O Miguel trouxe na fala dele, anteriormente, a questão da própria indústria. Isso você já tem bem documentado, até em séries da Netflix. Aliás, foi inclusive um desses
documentários que me ajudou na luta, né, a largar a pornografia. Eu nunca fui um hard user da pornografia, mas tinha lá o meu consumo, né, as minhas marmitas pornográficas aí ao longo da semana. E eu lembro que assistindo um documentário desse, foi a reação de um pai, cara. Foi a reação de um pai que descobriu que a filha tava, sabe, fazendo sexo em troca de dinheiro e sendo filmada e tal. A reação daquele pai, eu falei, mano, eu vou ser pai. Aliás, eu acho que eu já era pai da Milena na época. Eu falei, mano, meu Deus, porque... Então eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa indústria, que é outro argumento também, não é religioso, não tem nada a ver com moralidade cristã, judaico-cristã, é um argumento da própria sociologia e da antropologia, né? Tá aí os relatos de ex-astros, né, da indústria pornô. Queria que vocês falassem um pouquinho desse universo e o estrago, né, que ele faz aí nos bastidores, tráfico de pessoas e por aí vai, por gentileza. Cara, existem diversos relatos nessa área por parte de atrizes, especialmente. Tem atrizes que chegam a dizer que a experiência de gravação de uma cena pornográfica é praticamente igual a um estupro. A única diferença é que no estupro a pessoa não é paga para aquilo. Então, a única diferença, o restante é tudo igual. A utilização do outro ser humano, a submissão do outro ser humano é algo muito real. E tem pesquisas que indicam isso pra gente. Tem pessoas que acham, né, muitas vezes até isso é propagandeado pela indústria pornográfica, como se a vida das atrizes, dos atores da indústria pornográfica fosse aquela coisa de sexo, drogas e rock and roll, né? Como se a pessoa vai ficar super famosa, trabalhando com sexo, né, ter prazer, só que na verdade é sexo, drogas e marcha fúnebre. Por quê? Porque a pessoa trabalha em função de sexo, sim, só que não aquele sexo prazeroso, né, o sexo que muitas vezes envolve violência. Tem pesquisas que mostram pra gente que quase 90% das cenas pornográficas tem algum tipo de violência física, especialmente contra as mulheres. Então, diante dessa violência, muitas delas acabam recorrendo a uma anestesia, né, ao uso de drogas, para poder aguentar a violência que elas vão ser expostas. Então, muitas das atrizes e atores acabam se tornando viciados em drogas, vão contrair doenças sexualmente transmissíveis, depois de uma carreira que dura cerca de 1 ano, 2 anos no máximo, a pessoa sai da indústria sem conseguir algum outro tipo de trabalho, sem conseguir constituir uma família, e aí realmente, né, com a sua identidade completamente destruída, aí acontece a marcha fúnebre, né, que a gente vê literalmente a morte de uma pessoa, né, que começou ali iludida por uma indústria, mas ela acaba sofrendo impactos muito destrutivos. Sim. Eu penso que o mercado tem uma lógica, uma lógica que eu quero dizer, essa indústria tem uma lógica mercadológica. E isso é o central. Então a pessoa vale o tanto que ela produz de retorno. Isso, você se torna um profissional, porque claro que é um consentimento, o ator, a atriz está ali porque assinou um contrato, só que ela precisa se submeter a lógicas que ela não controla, né? E aquilo pode escalar a ter que performar de determinadas formas para se adequar ao que as pessoas estão buscando. O que é que gera mais curiosidade. Então, tem pesquisas no Pornhub, né, que diz que coisas como incesto precisam estar presentes no enredo. Então, aqui vai mexendo com a cabeça da pessoa e, claro que ela vai se submetendo a isso por uma lógica de mercado, que ela está recebendo, e isso é uma prática com bastante insalubridade. Agora, tem crescido também muito a coisa da pornografia que a própria pessoa produz, né? O OnlyFans, essa coisa de sair desses grandes, de ter um contrato com alguém e você mesmo se autoexplorar, que parece ser liberdade, só que essa autoexploração agora você se torna patrão e empregado ao mesmo tempo. Tem até um filósofo sul-coreano, né, o Byung-Chul, ele fala exatamente sobre essa autoexploração, que parece que é a solução, mas te torna escravo de você mesmo. Então, hoje é uma tendência das grandes figuras criarem os seus próprios canais, as suas próprias plataformas, só que elas vão se explorando a si mesmas e vão na lógica do dinheiro e da fama, né? E isso tem perna curta, né? Porque a pessoa está
condicionando o seu valor ao seu corpo, a maneira como ela expõe o seu corpo. Então, é mais ou menos nesse sentido. Até nesses documentários, você falou disso, né? A galera que sai da grande indústria, porque é monopolizada por poucas pessoas, e elas acabam produzindo o seu próprio conteúdo. Bem, já falamos disso, né? O índice de morte, suicídio. E, gente, isso aqui não é. Isso aqui, se você for procurar, entra lá no site deles que estão aqui, no perfil, eles têm os links lá, tá, gente? Isso não é invenção de crente conspiracionista, tá? Não, isso não é invenções nossas, não. Inclusive, os próprios documentários da Netflix, né? Se você tem gatilhos, não assista, porque, né, vai ter gatilhos lá no documentário. Então, assim, você já vê isso lá, isso já está sendo documentado. Vamos lá então para a parte teológica da questão. Já falamos aqui da parte um pouco, né, da ciência, né, um pouco da questão antropológica e sociológica, aliás, até da questão sociológica. Sempre gosto de mencionar o depoimento daquele ator de Hollywood, do Terry Crews, né, acompanho muito ele no Brooklyn Nine-Nine, sou fãzaço do cara. Todo mundo lembra dele das branquelas, né? Pai do Chris. O pai do Chris, enfim, mais conhecido ainda por conta de ser o pai do Chris. E o relato dele é chocante, né? Aí você percebe alguém viciado, cuja pornografia estava estragando a vida dele. O Joe Rigney, não sei, o Joe, ele parte de 3 lentes, tá? Mas o que devemos fazer a respeito dessa epidemia? Acho muito interessante que ele chama o vício em pornografia de epidemia. Como devemos lidar com o desafio da pornografia e da luxúria em nossos dias? Na minha experiência, as abordagens para essa luta podem ser resumidas basicamente em 3 categorias. Pense nelas como 3 lentes para visualizar a batalha. Aí nós temos a primeira lente. É o pecado sexual como imoralidade. Essa abordagem acentua nossa culpabilidade e perversidade ao buscar prazeres pecaminosos, pois estamos sendo levados voluntariamente pelos nossos desejos pecaminosos. Nosso alvo na luta é renunciar aos desejos malignos, nos arrependermos das ações vergonhosas e mortificar as obras da carne. O chamado fundamental é para lutar numa guerra contra paixões pecaminosas. Querem comentar essa primeira lente dele? Ou querem que eu leia as 3 e depois vocês comentam? Eu acho que faz sentido ler as 3, meu. Lê as 3. Beleza, vamos lá então. Depois, a segunda lente. Ele é o pecado sexual, primeiro como imoralidade, agora como vício. Essa abordagem acentua as dimensões corporais escravizadoras da luta, já que funções bioquímicas e hormônios invadem nossos cérebros. Eu gostei mais de bomba. Como é que o Miguel falou? A bomba de prazer, né? A bomba de prazer, né? Ou seja, já que funções bioquímicas e hormônios invadem nossos cérebros e refazem ligações neles. Nosso alvo é desmascarar as mentiras do vício sexual, buscar libertação de padrões destrutivos e quebrar os hábitos que nos escravizam. O chamado fundamental é lutar pela liberdade do domínio do pecado. E a terceira lente, pecado sexual como fraqueza. Essa abordagem acentua as feridas profundas que a disfunção sexual revela. Buscamos prazer sexual de curto prazo como uma forma de lidar com necessidades não saciadas, disfunção familiar, traumas e abusos. Nosso alvo nessa luta é buscar a renovação e reparar os vestígios de dores e tristezas passadas. O chamado fundamental é curar as feridas da nossa fraqueza sexual. Ou seja, aí são as 3 lentes que o Joe vai trabalhar no seu livro, Mais que uma Batalha. E aí, meus amigos? Eu penso que sobre a primeira, a coisa da imoralidade, né, o pecado, o arrependimento, eu uso sempre um texto de Tiago, capítulo 4, que fala, Tiago vai dizer que nós precisamos nos arrepender, e ele vai colocar 2 situações. A primeira é que Deus tem ciúme de nós, a amizade com o mundo, que ele chama, né? Porque o texto já começa chamando os leitores de adúlteros, aqueles que eram os infiéis, aqueles que estavam numa relação com o mundo indevida, uma relação de prostituição que é muito mais ampla do que só a sexualidade, mas que também é nessa área, e eles usam a palavra do Velho Testamento, que era infiéis, adúlteros. Ele fala, olha, vocês devem se arrepender primeiro, porque Deus tem ciúme de vocês, ele habita em vocês. Então, o arrependimento da imoralidade, o maior argumento bíblico para fazer você se conscientizar e fazer acontecer o arrependimento
arrependimento, tanto de Paulo como de Tiago, é o corpo, o nosso corpo, nós somos templos do próprio Espírito Santo. Então, esse corpo, esses olhos, a minha mente, ela não é minha se eu estou em Cristo, né? Ela pertence a Deus. Eu estou levando essa mente, esses olhos aonde? Sendo que eles são habitação, são santuários do próprio Espírito Santo. Então, não tem argumento superior a esse. Não é porque alguém está me olhando, porque alguém está me exigindo, porque a igreja demanda, porque para tocar no louvor eu tenho que parar de ver pornô. Não é porque, nem porque minha esposa, embora a esposa seja essencial, evidentemente, mas o argumento é: o corpo de vocês pertence ao Espírito Santo. E o segundo ponto de Tiago 4, quando ele vai falar desse arrependimento, da imoralidade, é a coisa de que a graça é que habilita o arrependimento. E ele fala: o único pressuposto é que você seja humilde. Então, Deus dá graça aos humildes, citando também Provérbios capítulo 3. Então ele fala: olha, se você for humilde o suficiente e se submeter a Deus, o que Deus exige, Ele mesmo dá. Isso é uma frase de Agostinho, né? Boa. O que Deus exige, Ele mesmo dá. Então, o arrependimento das obras mortas, primeiro, deve ter como ponto de partida o fato de que nós não somos de nós mesmos, nós não podemos dispor os nossos membros a uma amizade com o mundo, porque nos tornamos inimigos de Deus. E segundo, o que Deus quer de nós, Ele fornecerá o poder para que seja realizado. Não vem de nós mesmos, é preciso um reconhecimento profundo da incompetência pessoal de largar a imoralidade. É chegar no chão, é dizer: eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, se depender de mim eu vou continuar aqui, eu preciso desesperadamente me submeter a Deus, resistir ao diabo. Só que neste texto, inclusive, e aqui eu já concluo, a obra do diabo, na verdade, é separar o crente de Deus, tentar separar o crente de Deus. Não é que o diabo vai fazer você, vai te forçar, te obrigar a ver a pornografia. É exatamente o oposto. Ele trabalha para que você não se submeta a Deus. Porque se ele conseguir isso, você não vai parar de pecar, porque você não tem fonte de você mesmo para conseguir parar de pecar. Um ouvinte aqui que está assistindo a live, inclusive esse podcast ele foi transmitido em forma de live lá no nosso canal no YouTube, ele diz o seguinte: e qual seria o verdadeiro arrependimento? Estou carregando fardos e mais fardos de medo de meus arrependimentos não serem genuínos. Vou eu? Pode ser, já tá com a bala na agulha aí? Manda bala, depois o Miguel fala alguma coisa também. Eu diria que o verdadeiro arrependimento, o Salmo 24, e de novo é um texto citado em Tiago 4, diz o seguinte, que nós precisamos ser limpos de mãos e puros de coração, que é o fazer, são os feitos, os atos, o comportamento, limpos de mão, e a disposição interna. Então, precisa ser no meu coração, né? Eu me arrependo quando eu reconheço que eu amo alguma coisa mais do que a Deus. Eu obedeço, amo mais a mim, amo mais alguém, amo mais algo do que amo a Deus. E no meu coração há uma disposição de odiar esse pecado. E isso vai se traduzir nos meus atos. É claro, se eu só tenho uma disposição, isso não se articula na vida real, ainda não aconteceu o arrependimento, a mudança de coração e de comportamento. Agora, eu só queria fazer um adendo muito breve. A pessoa tem a expectativa assim: eu não sei se meu arrependimento é genuíno, porque eu ainda tenho vontade demais de voltar. Isso é normal, né? Ela vai conviver com essa vontade, com a tentação. A gente não sabe lidar com a tentação e acha que se não se arrependeu, que não está funcionando, porque eu continuo sendo atraído fortemente a isso. Então, poxa, não fui liberto, né? Então, isso é uma maneira equivocada de lidar com o processo da tentação, tá? Então, e outra coisa, a coisa do tempo, eu me arrependi hoje, a pessoa fica ansiosa, mas meu Deus, como é que eu vou passar 1 ano sem isso? Como é que eu vou passar 10 anos sem isso? Eu consegui vencer hoje, mas foi difícil, como é que eu vou segurar isso amanhã? Então eu queria dar esses 2 toques. O primeiro, arrependidos são tentados, fortemente tentados, precisam de um processo. E segundo, você tem que pensar no hoje, não adianta pensar em amanhã, tem que focar, o único prazo que você tem que viver a santificação e o arrependimento é o agora. Então, cada dia você vai levantar e vai ter a batalha daquele dia. Se você ficar pensando a muito a longo prazo, começa a vir uma desesperança, um desânimo com relação à prática. Exato.
O Lutero também, né, tem uma frase que se atribui a ele, né, de que o arrependimento diário, até uma das teses, né, de Lutero, de que a vida cristã é arrependimento diário, né? Então, não é porque uma pessoa vê pornografia que ela deve se arrepender mais genuinamente do que as outras, porque a pornografia é um pecado mais sério do que os outros. Mas nós devemos nos arrepender genuinamente todos os dias por causa da nossa condição, né, de estarmos afastados de Deus. Então, eu entendo que esse arrependimento genuíno, ele precisa partir também dessa perspectiva da gente entender um Deus perdoador que nós temos, né? Porque se a gente só se arrepende procurando fazer com que a gente vá vencer a pornografia para então se apresentar digno diante de Deus por causa do meu arrependimento genuíno, por causa das minhas atitudes genuínas, aí eu tô sendo contrário à lógica do evangelho, né? Porque o evangelho mostra pra gente um Deus que olha pra nós, que não conseguimos nem nos arrepender direito dos nossos pecados, mas mesmo assim vem até nós para nos perdoar, para nos trazer de volta para si, e aí sim, a partir dessa perspectiva, esse arrependimento pode ser genuíno, né? Porque eu posso encontrar perdão como resposta para ele. Querem comentar mais alguma coisa da lente do Joe aqui? Senão a gente pode partir para algumas questões bem práticas que tem no livro também. O livro, inclusive, fala, eu achei muito legal essa ideia do Joe, que é uma batalha, né? Essa figura, esse campo. E realmente, gente, é uma batalha diária, como o Miguel tá falando ali. Você não vai vencer da noite pro dia, né? E, cara, eu digo para vocês, né? Eu tô há anos sem consumir isso, mas até alguém comentou aqui do conteúdo soft porn, né? Eu não tenho TikTok, mas assim, no próprio Instagram você tem soft porn ali, né? Muita coisa você tem que deixar de seguir. Até mesmo irmãs da igreja, às vezes, né? Não que as irmãs da igreja estão fazendo soft porn, mas às vezes determinado tipo de foto, de conteúdo que posta e tal, se tem fraqueza, meu irmão, valeu deixar de seguir ou silenciar. Eu queria então que vocês dessem dicas práticas que vocês costumam dar no canal de vocês, aí no perfil de vocês. Cara, como vencer essa batalha? Eu acho que a primeira a gente já deu ali algumas, né? A questão de você reconhecer como um pecado, como uma questão da imoralidade, você perceber que isso é algo sério, que isso danifica o seu cérebro, usar um português aqui, tá? Isso danifica a sua forma de pensar, de enxergar o mundo, de enxergar o outro. Isso vai prejudicar o seu casamento, a sua relação sexual. Tudo isso aí já deveria deixar a gente assim, tipo, coisa é séria mesmo. Sim, é bem sério mesmo. E você se vicia nessa porcaria. Isso vai começar a mudar a sua rotina e o seu dia a dia. Quais dicas? E aí? Quais dicas? O David já deu uma, né? Por hoje não. Peguei aqui agora um lema emprestado da Igreja Católica. Por hoje não. Né? Era legal isso. Eu acho que eu acompanhava na rede, não sei das contas lá. Por hoje não. Tipo, acho que a primeira dica é essa, não pensar a longo prazo. Cara, é uma luta diária, lute hoje. E aí, dicas práticas, então, na luta contra a pornografia. Eu gosto de dizer que essas dicas, elas precisam estar alinhadas a duas perspectivas principais. Então, uma delas, que é a que a maioria das pessoas faz e que tem a ver com esse por hoje não, é o de você conseguir se desconectar da pornografia. Então, vai entrar o que o Bibo falou, por exemplo, o TikTok é um problema pra mim, poxa, eu preciso reconhecer o meu limite, eu não preciso seguir os limites dos outros, eu tenho os meus limites, né, e eu vou andar longe deles. Então, se o Instagram é um problema pra mim, poxa, sai do Instagram, ou utiliza somente pra trabalho, para as pessoas que trabalham com isso, né, na hora do lazer, não fica no Instagram, vai fazer outra coisa, vai ler um livro. Então, tem muito a ver com essa parte de você se desconectar. Tem ferramentas como, por exemplo, bloqueadores, né, que são softwares que você instala no seu computador, no seu celular, que vão ajudar também você a se desconectar da pornografia. Mas a outra perspectiva, que eu vejo que muitas pessoas acabam falhando nisso e que seria talvez até mais importante do que a primeira, é a gente se conectar aquilo que é bom. Porque não basta só eu dizer não para pornografia. Eu preciso aprender a dizer sim para as coisas boas, para as coisas certas. E isso vai se aplicar em todos os níveis da nossa vida. Então, desde o momento que você olha para o cérebro, lá para os pensamentos. Você quer se livrar de um pensamento, de uma memória pornográfica, de uma memória impura. Não basta você ficar dizendo não para ela. Não quero pensar naquilo. Não, você precisa substituir essas memórias, criar novos caminhos neurais. Fazendo como? Lendo bons livros, lendo a sua Bíblia, né, praticando esportes. Então vai ser desde a sua mente, vai ser o seu corpo também, que o seu corpo está habituado a procurar aquele prazer da pornografia. Então eu digo não para pornografia, mas eu digo sim para uma atividade esportiva, para cuidar bem do meu sono, da minha alimentação, e assim eu regulo bem os meus hormônios, né? Então vai ser a mente, o corpo, vai ter a ver com as relações também, porque muitas vezes relações vão levar você para pornografia nos grupos de WhatsApp que você está vivendo. Então sai daqueles grupos, procura criar boas conexões, até o espírito, né? Então
Então, a pessoa que está conectada com o ídolo da pornografia precisa se desconectar, sair daquele ritual de adoração ao ídolo da pornografia e se conectar à adoração verdadeira, ao Deus verdadeiro. Cara, é excelente essa colocação, né, da pornografia como um ídolo. Maravilhoso isso, cara. É exatamente isso. E que cobra sacrifícios diários, né? Muito legal. Exatamente. É um ritual verdadeiro que a pessoa se prostra diante da pornografia, né, como se ela mesma fosse um deus, né, onde ela dá as ordens. Exato. Eu quero que as pessoas me sirvam de tal e tal maneira. Sim, a vida é cultica, né? A vida é cultica. A própria Thomas Nelson tem um livro aí, Liturgia do Ordinário. E é incrível, tem um filme chamado Shame. Não assista, porque é cheio de gatilho. Mas esse filme me ajudou também no processo. Porque esse filme mostra, cara, a degradação de um homem viciado em pornografia e como ele vai arrebentar. Ele não tem mais... as relações pessoais dele vão se degradando e tal. E ele tinha uma rotina, né? É incrível começar... Ele tinha toda uma liturgia do consumo e tal. Né? Toda uma higienização, né? Uma higienização, a questão do ambiente e tal. Então, realmente era algo litúrgico. Isso falou, eu lembrei na hora do filme. David, quais dicas aí você tem além dessas que possam nos ajudar nessa luta contra a pornografia? Eu acho que é muito interessante pensar no comportamento, mas nunca só no comportamento. Precisa descer para o coração, como o Miguel colocou também, que eu sempre estimulo a pessoa a fazer uma pergunta. Qual é a função da pornografia na minha vida? Qual é a função da pornografia na minha vida? Ele é um ídolo funcional. Ela existe na minha rotina, no meu dia a dia, para me entregar algo, para me proporcionar algo. Ou pelo menos ela promete que vai me proporcionar. Então, sabe o Salmo que diz, Salmo 121, eu olho para os montes e pergunto de onde virá o meu socorro? A pornografia tenta nos socorrer. É um ídolo que fala assim, olha, eu vou te dar um momento de alegria, eu vou te dar um momento para desestressar, eu vou te dar um momento de felicidade. E contém certa dose de felicidade. É uma dose de felicidade de baixa qualidade que está associada a pecado e morte. Só que vai me dar cumprir aquela função naquele momento. Quer dizer, eu estou buscando no lugar errado respostas legítimas. Eu preciso me acalmar. Só que o problema não é precisar me acalmar, é buscar no cardápio errado. É como se eu estivesse com fome e não tem nenhum problema estar com fome. Né? O problema é o que eu uso para matar a minha fome. Em que fonte eu vou? É tipo matar a fome com chips, né, mano? Você vai matar a fome com processado. Eu comparo com... Ou pior até, matar a fome com veneno, né? Olha. Isso. Eu comparo com alguém que tá... Uma criança que tá com pirulito de açúcar, perto do almoço tem uma mesa posta e ela não larga o pirulito porque ela acha, esse aqui é o maior prazer que eu posso experimentar, é a melhor maneira de matar minha necessidade de alimentação, de prazer, de felicidade. Eu sempre digo, a pornografia é uma estratégia pecaminosa do ego para te fornecer momentos de felicidade. E você tem que entender essa lógica. Isso é a lógica da idolatria. Você está buscando fora de Deus o que só Deus pode te dar. O consolo, o conforto, a alegria verdadeira e perene. Não vai ser encontrado no ídolo. Então, eu preciso identificar qual é a função. Poxa, eu uso para me acalmar. Então, a minha incompetência eu não sei me acalmar. Eu uso para lidar com o tédio. Então, eu descubro que o meu problema não é só pornografia. O meu problema é a incompetência de lidar com o tédio. Perfeito. Então, você para de pensar na pornografia, começa a pensar naquilo que está, que subjaz, que está por trás. E eu preciso, eu nunca pensei de maneira prática o que fazer quando eu estou entediado. Eu nunca pensei de maneira prática o que fazer quando eu estou cansado. Eu nunca pensei de maneira prática como ter prazer sem pecar. Essa é a segunda pergunta importante. É como você pode ter prazer em Deus. Aí quando eu falo em Deus, a pessoa pensa no devocional. O devocional é apenas uma parte da vida na qual você pode ter prazer em Deus. E claro que deve ter prazer no devocional. Bíblia, oração, jejum. Mas não é só isso. Porque tudo que Deus te deu deve ser vivido para a glória dele e para gozá-lo perpetuamente, como diria o Westminster. Né? Tudo que ele te deu, as amizades, as relações, o tempo livre, o ócio, a falta do que fazer. Por que a gente tem tanto medo do ócio? Porque a gente é incompetente, a gente não sabe o que fazer, é uma oportunidade não ter nada para fazer. É uma oportunidade para buscar prazer de uma outra forma, porque a gente precisa do prazer, da felicidade, precisamos. Não adianta sermos estoicos e falar assim, não, você não busque prazer, não vá atrás de prazer, você vai ver só pelo dever, fazer força
e vai sofrer, é sofrimento, sofrimento, sofrimento. Não é. Você precisa do prazer. O problema é que você está buscando a partir de uma estratégia do ego que vai te levar para um prazer de baixa qualidade. O John Piper dizia que aquele que vive no pecado não é porque busca demais o prazer, é porque busca de menos. Né? Que precisa buscar mais. Ele se contenta com pouco. Ele se contenta com o pirulito enquanto tem a mesa posta. Exato. É igual o Lewis falava do castelinho de areia enquanto tem a praia inteira e o mar, né? Isso. Galera, uma palavra final então agora. Nós temos muitas pessoas que estão acompanhando a live, com certeza outras milhares vão ouvir esse podcast, muitas delas lidando com o problema, inclusive na minha caixinha de pergunta e na de vocês também já apareceu, né? E o meu namorado é viciado em pornografia, né? O que eu faço? Geralmente eu respondo, termina o namoro, porque você não é a salvadora dessa pessoa, né? Não, eu vou ajudar ele. Se for cego, hein? Exato, olha aí. Cara, essa foi realmente bem inusitada. Então, assim, é fato que todo mundo conhece alguém que consome pornografia, que luta contra isso, ou pessoas que, tipo, cara, eu nem via tanto problema assim. Porque tem os que são meio parecidos comigo, assim, que não são, né, hard user, porque eu até então eu não achava que era um grande problema, porque era uma marmitinha ali durante, né, ao longo da semana e tal. Aí quando a gente vai descobrindo, né, os gatilhos, os deuses, né, a idolatria, o ritual, a indústria e como isso fere a própria moralidade cristã, isso é pecado, não importa se você consome uma vez na semana, uma vez por mês ou uma vez a cada 1 hora, a frequência denota talvez o quanto você está entregue a esse vício e prostrado a essa divindade, mas é pecado igual. Então assim, tem muita gente que se ancora nisso, cara, é de vez em quando só e tal, não sei o quê. Não há uma forma higiênica de não consumir há uma pornografia. forma higiênica. Ou casais, né? Não, mas a gente é casado e a gente assiste pra dar uma aquecida na relação, então a gente só faz isso, nós consumimos juntos pornografia, ela gosta também. Então, aí são as... Por quê, né? É a pergunta que o David falou. Cara, por quê? Qual é a finalidade disso? Né? O que tá acontecendo que tá levando vocês a consumir? E uma coisa que vocês dois já falaram nos canais de vocês é que quando você entende que cada vídeo que você assiste, seja ele num site, seja ele numa playlist aí do grupo do Telegram ou do WhatsApp, enfim, de qualquer outra rede social, você tá ajudando, que é uma coisa que a gente acabou não falando, né, no tráfico de pessoas. Queria que vocês explicassem, porque parece uma coisa, o que tem a ver eu assistir um vídeo pornô no site XYZ, ou esse que eu acabei de receber aqui no Futebol de Terça-feira, o que isso tem a ver com tráfico de pessoas e pedofilia? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque parece não ter relação, mas tá extremamente ligado. Cara, tem alguns dados que são bem alarmantes, assim, tem lá eu até abri aqui para poder falar bem certinho o dado aqui, ó, que é uma pesquisa, depois eu posso passar o link para vocês aqui e tudo mais, mas que tem a seguinte citação, que nos principais países de origem do tráfico de pessoas, 96% das vítimas são mulheres e meninas. Então veja que, né, as principais traficadas são mulheres e meninas, sendo que entre as atividades forçadas mais comuns para meninas que são vítimas do tráfico com menos de 12 anos, está a produção de pornografia. Então a gente vê, realmente tem uma conexão, porque o David comentou antes pra gente, né, de que existe uma lógica de mercado, onde muitas das pessoas que estão envolvidas com a indústria pornográfica estão fazendo isso por dinheiro, sim, mas existe também um fator muito perverso, que é esse que o Bibo trouxe pra gente do tráfico de pessoas, né, de pessoas que estão lá totalmente contra a sua vontade, não só porque elas são sujeitadas a fazer sexo, mas porque elas são literalmente escravizadas, né? É uma realidade, é muito presente, especialmente em países como Indonésia, leste europeu. Existem várias pesquisas que mostram pra gente dados nesse sentido, né? Ok. Alguma coisa a acrescentar nesse sentido, David? Eu acho que sim, você precisa de uma consciência pessoal. Você tem vários motivos para parar de ver pornografia. Tem a consciência pessoal, a consciência social, digamos assim. O que pesa mais para a vida da pessoa. Essas duas consciências vão se interligar. Alguns não têm essa consciência social, simplesmente são indiferentes, estão preocupados com o seu próprio mundo e não funciona esse argumento. Para outros, funciona.
Depende do nível que eu estou preocupado com o mundo e a criação de Deus. Legal. Eu tava lendo aqui os comentários da nossa live e alguém comentou sobre a questão de confessar e tal. Outra dica também que eu penso que vocês concordam é a broderagem, né? É você ter um grupo de pessoas, né? Eu sei que o Miguel tem a galera dos guerreiros aí que lutam contra a pornografia, o vício em pornografia. Essa questão da camaradagem, de você poder confessar também as tentações, né? Enfim, isso é legal também, né? Eu penso que vocês concordam com isso, porque isso pra vida cristã, de forma geral, é saudável. Não, com certeza, a gente precisa sair do isolamento, né? A gente precisa deixar de estar sozinhos. Não é mágico, né? Não é simplesmente falei e vai sumir o problema, porque alguns têm essa expectativa, mas é um processo que você precisa de ajuda, de ouvir outras experiências, isso vai te animando, te encorajando, te desafiando, vale muito a pena. Eu tenho também no Instagram, estou com uma turma agora aberta para você ter ajuda nesse sentido, é preciso uma coisa mais continuada, por isso que geralmente esses programas, acho que o Miguel também oferece, eles são de vários dias, né, semanas, porque não é uma coisa pontual, é um processo e a gente precisa da comunidade para que alguns milagres de Deus se realizem na nossa vida. Passa pela comunidade muitas vezes. Legal. Além desse suporte que vocês oferecem, né, livros também são importantes, a gente tem bons livros aí e a Thomas Nelson vem somar agora com, né, um conteúdo de qualidade tratando desse tema. Terapia, às vezes também eu vi que alguém comentou aqui sobre que a terapia o ajudou a se livrar do vício da pornografia. Então é importante, gente, ó, é legal que vocês lendo bons livros, tendo uma boa mentoria, que é o que tanto o David quanto o Miguel oferecem, isso te ajuda, quem sabe, até levar para uma terapia, fazer uma questão continuada, porque o Douglas está dizendo uma coisa muito legal aqui também, levando o cativo todo o pensamento a Cristo, mas a irmã aqui diz o seguinte, a pornografia é o sintoma de algo mais profundo, e às vezes você precisa realmente caminhar numa terapia aí, isso realmente é muito bacana. Um comentário rápido, Bigo, sobre essa questão da confissão, que eu acho muito legal, assim, a gente entender que, porque é difícil, para quem tá sofrendo com a pornografia, existe o fator da culpa, da vergonha, né, da pessoa, poxa, eu não quero confessar, eu não quero me abrir com os meus amigos, aí com outras pessoas que eu tô vendo pornografia, então realmente é um desafio. Eu acho que é legal a gente enxergar esse aspecto da confissão como uma oportunidade, como você poder encontrar refúgio em alguém, porque quando a luta é difícil, imagina você poder contar com alguém, você ter alguém com quem você pode ligar para falar, olha, eu tô sendo tentado, ora por mim, ou então você poder conversar com a outra pessoa justamente para juntos poderem identificar quais são esses fatores mais profundos que nos levam para a pornografia, né? Então a gente entender a confissão como uma oportunidade. Muito bom. Quero agradecer aqui a presença de Miguel Doni, do Mal Que Eu Não Quero. Muito obrigado, cara, pela tua presença aqui neste podcast. Eu que agradeço, Bibo. Muito feliz de estar com vocês. Obrigado pela oportunidade. Lembrando que o @ do Miguel está aqui na descrição desta live e também do nosso podcast para você conhecer o trabalho que ele tem feito lá no Instagram. David Ricker, obrigado também, meu irmão, pela tua presença aqui. É um prazer enorme, sempre à disposição. É isso aí, gente. O @ também do David, também todo o trabalho que ele exerce lá no Instagram. E o David também tá ligado ao Efeito Prisma, se não me falha a memória, né, David? Também é um dos consultores teológicos lá. Um ótimo trabalho também de relação da fé com a cultura pop. Isso é muito legal. Obrigado a vocês dois pela presença aqui nesta live. Gente, é isso. Chegamos ao final deste podcast. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam. Tá aí o livro Mais Que Uma Batalha, do Joe Rigney. Eu tenho que depois falar com o André pra ver qual é a pronúncia certa desse cara, porque agora eu tô falando errado, eu quero saber qual é o certo. O Joe Rigney, Mais Que Uma Batalha, como vivenciar a vitória, a liberdade e a cura da pornografia. Beleza? Olha só, gente, é um lançamento da Thomas Nelson Brasil com o The Pilgrim, que é um app aí de audiolivros. Aliás, um parênteses aqui, o meu audiobook vai sair lá na The Pilgrim. Se você não conhece The Pilgrim, é um site, um aplicativo de audiobooks e e-books, enfim, muito completo, muito bacana, muito legal mesmo você conhecer o The Pilgrim. E este livro, que é uma parceria do The Pilgrim com a Thomas Nelson, já está disponível para você adquirir. E o link está aqui na descrição deste podcast. Lembrando, vai comprar na Amazon, compra pelo link do Bibotalk, isso ajuda demais o nosso ministério. Vamos ficando por aqui, voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.